Hoje nós vamos falar das alternativas de alimentação para o bebê quando a mãe retorna ao mercado de trabalho, na verdade quando ela retorna da licença maternidade. A gente sabe que essa separação é difícil, mas muitas mães acabam passando por isso, né? Tem que retornar ao trabalho depois desse período da licença, e aí tem as alternativas para a alimentação do bebê. A maioria das mães, elas retornam em torno dos 4 meses, e tem algumas que conseguem retornar um pouquinho depois, e a gente vai falar aí das diferenças de como é que a gente pode manejar a alimentação desse bebê. Meu nome é Thaís Estrela e eu ajudo mães a vencerem os desafios da maternidade. Bem, a primeira opção seria a nossa opção ideal, que a mãe vai retornar ao trabalho, mas ela não precisa presencialmente ir até a empresa, então ela consegue fazer isso de forma remota. Então nessa manhã, obviamente, a gente não vai mexer no aleitamento materno, né? Isso considerando o bebê de 4 meses, então a gente vai manter aleitamento materno exclusivo. A segunda opção seria a mãe que consegue ordenhar e armazenar uma quantidade significativa de leite, o suficiente para a gente suprir todas as necessidades ali daquele bebê. Então, nesse caso, a mãe ordenharia o leite, armazenaria em vasilhas que sejam possível que a gente higienize adequadamente e esterilize. Quando, uma vez depois de ordenhado esse leite, ele pode ser armazenado no congelador por 14 dias e na geladeira ele pode ser armazenado por 12 horas. Depois, quando você precisar descongelar o leite, você vai fazer em banho-maria esse descongelamento. E depois de descongelar, você vai utilizar. Se sobrar, você pode ainda deixar 12 horas refrigerando na geladeira. Depois desse período, caso ainda reste algum leite, aí você vai ter que, obviamente, descartar. Então essa seria uma alternativa, e a oferta desse leite seria feita pelo cuidador do bebê. Pode ser feito no copinho, que seria o ideal para que não houvesse confusão de bico, e na mamadeira, e nem o desmame, né? E na mamadeira seria uma última opção, mas que ainda assim seria uma opção viável, tendo em vista que a gente aí está mantendo pelo menos só o leite materno. Existem mães que você vai ofertar o leite do peito quando a mãe estiver presente, mas ela não vai ter ali quantidade suficiente para suprir todas as necessidades do bebê e ordenhar. Então, nessas mães de bebês de menos de 4 meses que não tem condições de ordenhar e armazenar o leite suficiente para que o bebê mame durante o período que ela estiver ausente, a gente vai entrar com a fórmula infantil. E então o bebê vai ficar com o seio materno, com a complementação do leite materno, o que ela conseguir ordenhar, se ela conseguir ordenhar uma quantidade de leite, mais a fórmula infantil para o que faltar. Ou caso ela não consiga ordenhar nenhuma quantidade de leite, seio materno quando ela estiver presente e a fórmula infantil para complementar esse seio materno. E aí existem diversas fórmulas, é interessante conversar com o pediatra que acompanha o bebê para saber qual ele recomenda ou qual é mais adequada naquele momento para o neném. Mas eu não posso começar a alimentação complementar antes dos 6 meses de vida? Pela Organização Mundial da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o bebê está cognitivamente e neurologicamente maduro para receber alimentação complementar a partir do 6º mês de vida. Antes disso, ela não é indicada, porque não houve nenhum benefício em relação a começar precocemente essa alimentação, muito pelo contrário, aumenta o risco de alergias alimentares. O bebê pode não conseguir ficar sentadinho ainda antes dessa idade, o que pode aumentar o risco de engasgos. Ele tem um reflexo de protrusão da língua que acaba empurrando os alimentos para fora, tem essa imaturidade do trato gastrointestinal. Então tudo isso leva a gente para começar a alimentação complementar só a partir do 6º mês de vida, que é quando ela é realmente indicada. Então as alternativas antes de 6 meses, quando a mãe volta ao trabalho, ou manter só o leite do peito, se ela conseguir ordenhar a quantidade suficiente, e a gente oferece ou na chuquinha ou de preferência no copinho. Se ela não conseguir ordenhar, ela vai manter o leite materno e complementar com a fórmula infantil. E se ela, por algum motivo, não puder mais amamentar nada em seio materno, a gente complementa só com a fórmula infantil. Aí, a partir do 6º mês de vida, quando o bebê já estiver pronto, a gente inicia, assim, a alimentação complementar, tá? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário abaixo